Olá a todos, sejam bem-vindos ao Enem Verso, onde a matemática que é estudada no Enem ganha significado. Então, nesse módulo é o primeiro vídeo onde nós vamos falar de razão e proporção. E caso você queira se aprofundar no Enem Verso e estudar os outros tópicos de matemática que caem no Enem, deixarei as informações na descrição desse vídeo. Vamos para a teoria. Então, para falarmos de razão e proporção, primeira coisa que seria interessante comentarmos é o que significa razão. Geralmente, quando a gente fala de razão, a gente associa naturalmente, assim quando a gente fala hotel, trivago, pensou em razão, você está pensando numa divisão, numa fração. Então, quando a gente fala de razões entre duas grandezas, é porque eu estou pegando a grandeza um, a grandeza um e dividindo pela grandeza 2. Isso é você fazer a razão entre a grandeza um e a grandeza 2. Então, vamos pegar algum exemplo para poder visualizar melhor onde que isso aparece na matemática. Então, por exemplo, se a gente desenha um círculo, eu vou desenhar aqui um círculo, e eu estou interessado em fazer a razão entre o comprimento do círculo, o comprimento do círculo pelo seu diâmetro. Aí eu quero calcular essa razão, então pelo seu diâmetro. Nós sabemos na fórmula do comprimento do círculo que ele é 2πr, ou seja, 2π vezes o raio, lembrando que o raio é a medida do centro até a circunferência. E o diâmetro, por definição, é 2 vezes o raio. E aí, ao simplificar, o resultado dá π. Então, nesse caso, nós estamos dizendo o seguinte, que a razão entre o comprimento do círculo e o seu diâmetro é igual a π, independente do valor do raio. Claro que podem existir grandezas que podem variar, vamos colocar assim. Por exemplo, se eu quisesse calcular a razão entre o comprimento e o diâmetro e π, simplesmente, aí seria 2r. Mas em geral, quando a gente está fazendo uma razão entre duas grandezas, a gente de fato está pegando duas grandezas mesmo. Um outro exemplo bem simples. Vamos fazer, por exemplo, um quadrado de lado L e vamos fazer a razão entre a área do quadrado com o seu lado, ou seja, o comprimento do seu lado. A área do quadrado é L ao quadrado, o seu comprimento é igual a L, na hora que você simplifica, isso dá L. Então, nem sempre a razão tem que ser uma constante. Mas é importante reforçar que razão também aparece na trigonometria. Então, vamos relembrar rapidamente lá na trigonometria. Vamos pegar aqui um triângulo retângulo. Lembrando o que é um triângulo retângulo? É um triângulo onde um dos seus ângulos é de 90 graus. E aí, digamos que o triângulo retângulo possui as medidas A, B, C, e aí eu pego um ângulo alfa. Qual é a definição do seno do ângulo alfa? É a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, observe que esse conceito de razão ele está extremamente presente na matemática. Afinal de contas, quando você está fazendo uma fração, no fundo você está fazendo comparações. Vou dar um exemplo bem prático sobre essa questão de comparações. Imagina que você esteja num carro e você esteja andando a 60 quilômetros por hora. Então, eu posso traduzir esse número como 60 quilômetros dividido por uma hora. Vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Porque, supondo que a velocidade do carro seja sempre constante, se eu estou a 60 quilômetros por hora, isso quer dizer que em 2 horas eu vou estar andando quantos quilômetros? Bem, em 2 horas, 120 quilômetros. Na prática, o que eu fiz? Eu multipliquei por 2 em cima e embaixo. E se ao invés de andar por 2 horas, eu andasse por 3 horas? Então estaria a 180 quilômetros. Então foram 180 quilômetros em 3 horas. Então, se vocês observarem direitinho, aqui existe uma proporção. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais quilômetro você percorre, e você percorre de tal maneira que você respeita essa propriedade.
essa propriedade que vocês estão vendo, a gente pode traduzir dessa maneira. Você tem uma fração A sobre B, que é equivalente à fração C sobre D. Quando você está nesse cenário, você está dizendo que a sua grandeza, as suas duas grandezas são proporcionais. Então, dito isso, é importante fazer uma outra observação que, se você multiplicar cruzado, a afirmação vai ser verdadeira. 120 vai ser igual a 120, 180 igual a 180. E isso aqui é justamente a base da regra de 3. Como é que funciona a regra de 3 no modo geral, né? Vamos supor, se você está a 60 km e você anda por 1 hora, quantos quilômetros você vai andar em 5 horas? Aí como é que você fazia? Você multiplicava cruzado, ou seja, 6 vezes 5, 60 vezes 5, perdão, igual a x. Isso implica que x é igual a 300. Então, se você for observar direitinho, no fundo, o que eu fiz? Eu sei que o meu carro está a 60 quilômetros por 1 hora. 60 quilômetros por hora. E observe que a palavra por é muito importante. Aí eu quero saber quantos quilômetros ele vai andar em 5 horas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar por 5 embaixo. Nisso que eu multiplico por 5 embaixo, eu vou descobrir quantos quilômetros eu estou andando por 5 horas. Mas para eu obter esse resultado, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 5 em cima e embaixo. Logo, você vai ter os 60 vezes 5, que dá os 300. Então, no fundo, sempre quando você está falando de proporcionalidade, a primeira coisa que vem na sua mente é a regra de 3. Só que eu gostaria de dar essa proposta de, ao invés de escrever a regra de 3, que a regra de 3 realmente ele é um atalho, mas é muito interessante pensar como fração mesmo. Por quê? Porque ele te ajuda a modelar problemas. E isso vai ficar mais claro na parte dos exercícios. É uma outra coisa que é muito importante observar, deixa eu até pegar aqui as minhas anotações, é dizer o seguinte, que quando para você verificar se isso aqui realmente é verdadeiro, basta você multiplicar cruzado. Então, o A vezes D tem que ser igual a B vezes C. E por que isso é relevante comentar sobre isso? Porque nem sempre as grandezas são proporcionais. Nem sempre você vai conseguir modelar dessa maneira. Porque, por exemplo, imagina novamente o exemplo do quadrado. Então, eu tenho um quadrado e eu tenho uma medida L. Então, eu sei, por exemplo, que se o meu lado é igual a 3, a minha área é igual a 9. Vou tentar aplicar a regra de 3 e vocês vão ver que vai dar errado. Aí eu quero saber, por exemplo, se o meu lado é igual a 4, então a área vai ser x. Se você for aplicar a regra de 3, vai dar errado. Por quê? Porque aqui vai dar 3x igual a 4 vezes 9. X aqui vai dar 36 sobre 3. E o resultado seria 12. Mas esse resultado é falso. Porque a gente sabe muito bem que se o comprimento for igual a 4, o resultado vai ser 16. Então, nem sempre tudo vai ser regra de 3. Quando que eu sei que eu posso aplicar a regra de 3? Quando você perceber que as grandezas são proporcionais. Ou seja, na hora que você modela o seu problema, você esteja nesse cenário. E uma outra maneira de identificar é se você está trabalhando com esse cenário também. Então, esses dois quadrados que eu acabei de destacar são as formas que você pode identificar quando você pode aplicar a regra de 3. Só que, de novo, se você conseguir manipular pensando as grandezas como fração mesmo, focando muito na palavra por, as coisas ficam bem mais tranquilas. E para ficar consolidado o que eu estou querendo dizer, vamos resolver alguns exercícios. Nosso primeiro exercício, nós vamos trabalhar com a questão 173 do Enem do ano de 2023. E a questão diz o seguinte: entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia de corrida, EC. O valor desse parâmetro é calculado pela razão, e olha a palavra razão aqui, ó, pela razão
entre o consumo do oxigênio, vou até escrever aqui, ó, consumo, aqui ele até fala unidade, né, então já vou direto. Consumo do oxigênio que é dado em ml por minuto. E aí esse E, que lembre-se, quando você fala a razão de uma grandeza, você fala a razão entre a grandeza 1 e a grandeza 2. Então, o consumo do oxigênio que é dado por mililitro por minuto. E a massa é dada por quilograma. Então, a grandeza 1 é o consumo de oxigênio e a grandeza 2 é a massa. Então, a economia de corrida é a razão entre o consumo de oxigênio e a massa. Então, um maratonista visando melhorar sua performance, auxiliado por um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto e a velocidade constante. Com base nesse consumo e na massa do atleta, o médico calcula o EC do atleta, perdão. A unidade de medida da grandeza descrita pelo parâmetro EC é, agora sim. Observe que aqui é uma fração sobre fração. Então, a gente trata como se que fosse número, e aí, nesse caso, fração sobre fração repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. E aí, dito isso, isso vai ficar ml por minuto vezes quilo. Que nesse caso vai ficar a letra B de bom que deu tudo certo. Vamos para a próxima questão. Uma grande lição para essa questão que a gente acabou de resolver é justamente o conceito de razão. E geralmente razão é entre uma coisa e outra coisa. Vamos lá. Outra questão do Enem de 2023. A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório de formato cilíndrico circular reto, cujo raio da base mede 5 metros, sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões-pipa. Cada morador desse vilarejo consome, em média, 200 litros de água por dia. No mês de junho de um determinado ano, o vilarejo festejou o dia do seu padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias. Passando esse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna de água estava em 1,5 metro. Decidiram então fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Considere 3 como aproximação para π. Qual é a quantidade mínima de água em litro que cada morador, em média, deverá economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias? Então, vamos lá. Primeira coisa, primeira informação que aparece no problema, são 75 moradores. Segunda informação é que nós temos um cilindro, que é o nosso tanque. Vou pegar aqui o nosso cilindro aqui e desenhar bonitinho. Opa, perdão. Copia e cola. Vamos aqui. Então, nós temos o nosso cilindro, cujo raio da base mede 5. Então, o raio mede 5 metros. É importante dizer isso. O que acontece é que teve o consumo de água e, com o passar do tempo, o nível de água estava a 1,5 metro. Então, essa altura aqui é 1,5 metro. Vou desenhar aqui nossa água no tanque. O que acontece é que os moradores, eles possuem um consumo de 200 litros de água. Então, eu vou colocar assim, 200 litros por 200 litros cada morador, vamos colocar assim, cada morador por dia. E essa palavra por dia é muito importante, porque aí você está pensando em uma razão. Mas vamos seguindo em frente.
Então, teve a festa, passou-se os 20 dias, e aí nós temos essa quantidade de água para os 10 próximos dias. Então, vai ter que ter uma campanha para poder diminuir o consumo de água. E vamos fazer o seguinte: primeira coisa é calcular qual é o volume de água que nós temos. Para isso, precisamos calcular o volume do nosso recipiente. O volume do nosso recipiente é justamente a fórmula do volume do cilindro, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E nesse caso, já vou substituir os valores. Então, deixa eu colocar devagar. Π raio ao quadrado vezes a altura. Então, nesse caso, o nosso V vai ser igual a π vezes 25, que é o raio é 5, então 5 ao quadrado é 25, vezes a altura, que é 1,5, que eu vou traduzir como 15 sobre 10. E lembre-se, 1,5 você pode multiplicar por 10 em cima, 10 embaixo. 1,5 vezes 10 é só você caminhar com a vírgula. E ao trabalhar dessa maneira, observe o seguinte: 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, V vai ser igual a π vezes 25 vezes 15. E 10 é 2 vezes 5. E por que eu estou fazendo essa conta? Porque quando você divide o 5 aqui pelo 15, aqui vai dar 3. 3 vezes 25, 75. Então, isso implica que o nosso volume vai ser 75 vezes π sobre 2. Eu até poderia tentar dividir o 75 por 2 ou substituir o π por 3, porque o programa já falava, mas eu vou manter esse número, até porque nós não podemos perder de vista que nós temos 75 moradores, então provavelmente nós vamos ter uma simplificação. Só que essa unidade de medida está em metros cúbicos, porque tanto o raio quanto a altura do nosso tanque, ele está em metros. O que acontece? 1 litro equivale a 1000 metros cúbicos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa informação aqui e substituir. Então, como eu quero 1 metro cúbico, eu posso... Na verdade, perdão. Ao contrário aqui. É 1000 litros. Desculpa. Agora sim. É 1 metro cúbico. Senão ia ficar um negócio meio absurdo. 1000 litros é 1 metro cúbico. Agora sim. Ao substituir essa informação aqui, nós vamos ter 75 vezes π vezes... O que acontece? Esse metro cúbico aqui é a mesma coisa que 1 vezes metro cúbico, vamos colocar assim. Então, eu posso substituir esse 1 metro cúbico por 1000 litros. Sem contar que eu posso ainda dividir por 2. Então, o volume do nosso recipiente vai ser 75 vezes π. Eu posso dividir 1000 por 2, que vai dar 500 litros. Ah, Everton, por que você não faz logo a conta? E, de novo, pode ser que eu consiga fazer simplificações. Então, não vejo necessidade ainda de ir expandindo as contas, porque pode ser que a gente consiga, vamos dizer assim, simplificar consideravelmente. O que nós sabemos é o seguinte, vamos lá. Então, nós temos essa quantidade de litros para os próximos 10 dias. Então, o que nós vamos precisar calcular, por exemplo, é quantos litros cada morador vai ter. Então, quantos litros, ou quantidade de litros, por morador. Então, essa primeira conta que eu vou fazer, eu vou fazer uma razão entre a quantidade de litros que ainda existem por morador. Vou distribuir essa água para cada morador. Para isso, essa quantidade de litros é justamente o volume, que aí vai ser 75 vezes π vezes 500, dividido por quantos moradores mesmo? 75. Ou seja, isso dá π vezes 500. Mas note que é isso ao longo de 10 dias. Então, cada morador, ao longo
de 10 dias. Ou seja, cada morador vai ter direito ao quê? Essa quantidade de água dividido por 10. Por quê? Porque ele tem que consumir essa quantidade de águas em 10 dias. Então, esse em 10 dias é dividido por 10. Na hora que você corta aqui, você vai ter 50π. Como o exercício pede para aproximar π por 3, que particularmente acho um absurdo, isso aqui é aproximadamente igual a 150 litros. Então, cada morador, durante os 10 dias, ele tem que consumir 150 litros. Só que o que o exercício está pedindo? Qual a quantidade mínima de água em litro que cada morador, em média, deverá economizar? Cada morador já gasta 200 litros por dia. Agora ele tem que gastar 150. Ou seja, a nossa resposta é: pega a quantidade que você tinha anteriormente e subtrai pela quantidade que ele tem que economizar. Ou seja, a resposta é letra A de A. Que bom que essa questão foi tranquila. A parte fundamental aqui é vocês justamente observarem que as grandezas, na hora que você coloca uma coisa dividida por outra, você cria novas grandezas. Então, esse é o fundamental, essa é a ferramenta fundamental do conceito de razão. Porque você vai meio que distribuir. Sempre quando você quiser distribuir uma quantidade para determinados grupos, você cria uma razão, que nem eu fiz aqui. Qual a quantidade de água por morador? Aí você fez uma divisão. Agora que eu tenho essa quantidade de água ao longo dos 10 dias, então isso quer dizer que eu tenho essa quantidade de água por 10 dias. Então, dividido por 10. Então, sempre quando você trabalha dessa maneira, fica mais fácil de você garantir que você vai acertar a modelagem, ao invés de sair usando regra de 3 à torta e à direito. Então vamos treinar um pouco mais essas manipulações com mais um exercício. Também uma questão do Enem do ano de 2023. Alguns estudos comprovam que carboidratos fornecem energia ao corpo, preservam as proteínas estruturais dos músculos durante a prática de atividade física e ainda dão força para o cérebro coordenar os movimentos, o que de fato tem impacto positivo no desenvolvimento do praticante. O ideal, já vou anotar isso, é consumir 1 grama de carboidrato a cada minuto de caminhada. Então, 1 grama por 1 minuto. Um casal realizará diariamente 30 minutos de caminhada, ingerindo antes dessa atividade a quantidade ideal de carboidratos recomendada. Para ter o consumo ideal apenas por meio do consumo de pão de forma integral, o casal planeja garantir o suprimento de pães para um período de 30 dias ininterruptos. Sabe-se que cada pacote desse pão vem com 18 fatias e cada uma delas tem 15 gramas de carboidrato. Quantidade mínima de pacote de pão de forma necessária para prover o suprimento desse casal é. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou precisar calcular é qual a quantidade de gramas que o casal precisa por minuto de caminhada. Então, nesse caso, como a gente está falando de um casal, o casal ele vai precisar de 2 gramas a cada 1 minuto de caminhada. Porque é um casal para o homem, ou 1 grama para o homem e 1 grama para a mulher. Acontece que o casal ele vai percorrer 30 minutos de caminhada. Então, como nós estamos falando de grandezas proporcionais, eu vou multiplicar por 30 em cima e baixo. Então, nesse caso, vai ficar 60 gramas por 30 minutos. Acontece que isso é referente a qual a quantidade de grama que o casal vai ter que consumir durante um dia de caminhada, já que eles vão caminhar 30 minutos por dia. Agora, a gente precisa calcular quantas gramas o casal vai precisar ao longo dos 30 dias. Então, a gente sabe que o casal consome 60 gramas por um dia de caminhada. Bem, para consumir durante 30 dias,
eu tenho que multiplicar por 30 em cima e baixo, que aí vai dar 180 gramas. Errou! Então, a quantidade total de gramas que o casal precisa ao longo dos 30 dias é 180. Agora, o que, que acontece? Então, vou anotar isso aqui. Total de gramas. Total de gramas. 180. Acontece que você consegue adquirir 15 gramas para cada uma fatia de pão. É o que está escrito aqui, ó. 15 gramas a cada uma. Cadê? Cada uma das fatias tem 15 gramas. Acontece que um pacote possui 18 fatias. Então, para eu colocar aqui quantas gramas vai possuir um pacote de pão, eu vou ter que multiplicar por 18 em cima e embaixo. Então, 18 fatias vai dar 15 vezes 18. Bem, vamos fazer essa conta aqui do 15 vezes 18 e observe que 15 vezes 18 é a mesma coisa que 15 multiplicado por 20 menos 2. E por que, que é interessante fazer isso? Porque a gente sabe que 15 vezes 2 dá 30. E multiplicar por 20 é você multiplicar por 2 e depois multiplicar por 10. Então, isso aqui vai dar 270. Bem, segura e vamos lá. Isso quer dizer o seguinte, que essa quantidade, ou seja, 270 gramas por 18 fatias, me diz que cada pacote de pão tem 270 gramas. E antes, deixa eu só fazer uma correção. Lembre-se que eu multipliquei aqui por 30, né? Na hora que você multiplica por 30, aqui vai dar 1.800. Eu esqueci do zero aqui. Então, aqui, total de gramas, 1.800. Então, vamos lá. Eu tenho 270 gramas para um pacote. 270 gramas. 270 gramas de pão em um pacote. Eu preciso multiplicar em cima e baixo de tal modo que o resultado agora aqui em cima dê 1.800. E o que, que eu preciso multiplicar para aqui em cima dar 1.800? Bem, para isso, vou ter que pegar os meus 1.800 e terei que dividir por 270. Eu posso cortar os zeros aqui. E aqui eu posso colocar, vamos lá, 3, 4, acho que, não, 4, 6, 5, 6, deixa eu ver, com 6 eu acho que já é uma boa. Quando você coloca 6, aí 6 vezes 7, 42, aí vai 4 em cima, 162. Ou seja, aqui vai dar 18. Ou seja, você vai precisar de um pouco mais de 6 pacotes. Vai ser 6 pacotes mais um restinho. Para você ter o consumo de carboidrato necessário para você praticar o exercício. Ou seja, o casal vai precisar comprar 7 pães. Porque tem 6 mais um quebradinho. Então, espero que tenha ficado claro como é que está sendo essas manipulações. Nós vamos ainda resolver vários exercícios nesse módulo. Razão e proporção, na minha opinião, é o conteúdo mais importante do Enem e, ao mesmo tempo, ele é rico de aplicações. Então, vão acompanhando o Enem Inverso. Se vocês quiserem dar sugestões, sintam-se à vontade de colocar nos comentários. E até a próxima.